Bom, então aqui a gente tem uma célula lá do néfron distal, essa é uma célula do néfron distal. Aqui a membrana apical, que está voltado para o lúmen do néfron distal. E aqui nós temos a membrana basolateral. Aqui existe o receptor de ADH, que é o receptor V2, esse V aí de vasopressina, receptor V2. Observem que aqui o ADH vai se ligar a esse receptor, que é um receptor acoplado à proteína GS. Então a gente vai ter aqui a geração de segundo mensageiro, AMP cíclico, ativação aqui da proteína quinase A, que vai fazer o seu papel. Nessas condições, o que é que nós vamos encontrar? Nessa membrana basolateral aqui, nós temos duas aquaporinas, a aquaporina 3 e a aquaporina 4. Não está representado aqui na imagem, mas bote aí na cabecinha de vocês que existe a aquaporina 3, a aquaporina 4. Poxa, tanta aquaporina assim. Eu já tinha visto a aquaporina lá no túbulo contorcido proximal, olha. Tem muita aquaporina, certo? Lá no túbulo contorcido proximal, a gente tem a aquaporina do tipo 1, que é uma aquaporina que já está na membrana apical e na membrana basolateral. Então, essa aquaporina do tipo 1 está lá já, vive lá, não sai de lá, está lá para poder fazer a reabsorção de água no túbulo contorcido proximal. A aquaporina do tipo 2, 3 e 4 a gente encontra aqui. Tem ainda do tipo 5 que vocês podem ver lá em sistema digestório, nas glândulas salivares. Mas aqui a gente vai estudar só até 4. 3 e 4 fica permanentemente, né? Eles fazem parte, então eles constituem ali a membrana basolateral. Então, eles normalmente já vão encontrar aqui a aquaporina do tipo 3 e a aquaporina do tipo 4, já estão aqui. A aquaporina do tipo 2 não fica aí na membrana, certo? Essa aquaporina do tipo 2, ela fica aqui dentro de vesículas intracelulares. Então, elas são sintetizadas, existem aqui. A aquaporina do tipo 2 está aqui dentro dessas vesículas. O que vai acontecer é que quando o ADH se liga a esse receptor V2, ele estimula com que essa vesícula se funda aqui na membrana, fazendo com que a aquaporina agora venha para a membrana apical. Então, se eu tenho uma concentração aqui alta de solutos, a água vai querer fazer o quê? Passar. Se eu já tenho uma aquaporina aqui, ela entra e pela 3 e a 4, ela sai. Só que se eu não tivesse aqui, ela não teria como entrar na célula, portanto, não teria como sair. É por isso que é tão importante o ADH, porque vai inserir essa aquaporina. E se eu reduzo aqui, se eu desligo esse ADH, eu vou fazer com que essa aquaporina volte para dentro da célula e fique lá guardadinha, esperando um próximo estímulo para que ela possa subir. Então, é dessa forma que funciona aí os nossos ajustes relacionados ao ADH. Ou seja, o ADH aumenta a osmolaridade do interstício e insere a aquaporina do tipo 2. Se eu tiro o ADH, a aquaporina se esconde de novo dentro da célula, fica lá guardadinha dentro da célula e aí eu não consigo mais reabsorver essa água. Bom, acho que nesse momento da nossa discussão cabe um pouco uma contextualização clínica. Vamos ver algumas situações que a gente pode encontrar de doenças relacionadas, né, a essa secreção do ADH ou a ação desse ADH. Uma das primeiras situações que eu queria falar com vocês é algo chamado de diabetes insípido central. O que se refere a diabetes insípido central? Diabetes insípido central é uma secreção reduzida de ADH. Então, nesse caso, o hipotálamo, lá a neurohipófise mais especificamente, não vai liberar os níveis significativos de ADH. Então, esses níveis de ADH estarão baixos. Como o ADH não vai estar ali presente fazendo a sua ação, colocando a aquaporina do tipo 2, reabsorvendo água, esse indivíduo vai perder muita água pela urina. Então, isso se chama de poliúria. Ele produz volume de urina bem elevado. Como ele está perdendo muita água pela urina, a osmolaridade do plasma dele fica elevado.
e isso vai fazer com que ele sinta muita sede e beba muita água, que a gente chama de polidipsia. Então isso é uma característica aí. Poliúria, polidipsia, hiperosmolaridade, níveis baixos de ADH no sangue, são características dessa situação chamada de diabetes insípido central. É diabetes insípido central porque isso é no centro, né, no sistema nervoso, no centro de controle aí da secreção de ADH. Isso pode ter várias causas. Dentre essas causas pode ser tumor, trauma, por exemplo, um trauma que comprometa a neurohipófise, comprometa o hipotálamo, ou seja, leva à morte nesses neurônios, a lesão desses neurônios, que esses neurônios não consigam então liberar esse ADH. Uma outra situação que é bem parecida com essa, que o paciente também vai ter poliúria, polidipsia, hiperosmolaridade, é diabetes insípidos nefrogênico. Diabetes insípidos nefrogênico tem esse nome nefrogênico para poder diferenciar do central. Então, central é lá no sistema nervoso central, né? Especificamente lá neurohipófise, hipotálamo, enfim, nessa região. O diabetes insípidos nefrogênico vai ser um problema lá no rim. Ou seja, você tem os níveis de ADH, estão presentes lá, só que tem alguma coisa lá no rim que não faz com que esse ADH consiga fazer a sua ação. Então, o que pode ser? Isso pode ser adquirido ou isso pode ser uma situação congênita. Quando isso é adquirido, os níveis de aquaporina do tipo 2 podem estar abaixo do normal. Então, ele pode ter uma síntese, um armazenamento abaixo do normal e não conseguir chegar na superfície. O que pode levar a isso, né? O que poderia fazer com que a pessoa adquirisse uma doença dessa? Simplesmente não ter aquaporina. O que faria com que ele deixasse de sintetizar? Isso pode ser fármacos, né? Podem causar isso, mas também isso pode estar relacionado a uma pessoa que teve uma outra situação antes disso, por exemplo, o que a gente chama de polidipsia psicogênica. A polidipsia psicogênica é uma pessoa que, por problemas psicológicos, ela ingere grandes volumes de água. Ela começa a ingerir uma grande quantidade de água e aí o que vai acontecer? Se ela está ingerindo muita água, a osmolaridade do sangue dela fica baixa. Então, ela não vai liberar tanto ADH. Só que o ADH, eu já tinha citado para vocês que ele é importante lá para fazer reabsorção de sódio, de cloreto, de ureia e de inserir a aquaporina lá para fazer a reabsorção de água. Mas uma coisa que eu não tinha dito para vocês é que o ADH, ele também é importante para a expressão de aquaporina do tipo 2 e aquaporina do tipo 3. Então, se eu mantenho por um período prolongado o meu ADH, isso vai fazer com que a quantidade de aquaporina do tipo 2 e 3 que eu tenha na célula fique em níveis extremamente baixos. E isso acontece nessas pessoas que têm polidipsia psicogênica, né? Elas bebem muita água por um período muito prolongado fazendo isso e os níveis de ADH ficam extremamente baixos. Então isso faz com que simplesmente desapareça a aquaporina do tipo 2. Eu chegue a níveis extremamente baixos também, porque eu não tenho ADH para estimular a presença dessa aquaporina do tipo 2. Aí de repente, ou uma situação, essa pessoa tem uma restrição de água. Por exemplo, ela começa um tratamento ou ela não consegue, não tem água para poder fazer essa ingestão tão alta assim. E aí, nesse momento que ela não está ingerindo, a osmolaridade vai subir. Ela vai começar a liberar o ADH. Quando o ADH chegar lá no rim para poder inserir a aquaporina do tipo 2, cadê a aquaporina do tipo 2? Não tem. Então, isso seria uma causa aí de diabetes insípidos nefrogênico. É claro que nessa situação, o estímulo com a presença do ADH vai fazer com que retorne à condição anterior, né? Se for por esse motivo aí que adquiriu. Mas quando essa alteração é congênita, o problema aí já é em outro local. Quando é congênita, isso pode ser um problema no receptor de ADH, pode ser lá no receptor V2. Então, ele pode estar ausente da sua posição,
pode não estar respondendo o ADH, ou ele pode estar na membrana apical, onde não tem como ele se ligar com o ADH. Nesse caso, não é tão simples assim de se resolver, né? Então, o que é que a gente está vendo? Duas situações, que foi diabetes insípido central, diabetes insípido nefrogênico. Nos dois casos, o paciente vai apresentar poliúria, urina com grande volume de água, hiperosmolaridade dos fluidos corporais e hiperosmolaridade do plasma, vai apresentar sede, então vai ingerir grandes volumes de água, polidipsia, só que por mecanismos diferentes. Diabetes insípido central é porque os níveis de ADH estão baixos. Diabetes insípido nefrogênico, os níveis de ADH podem até estar normais ou até alto, mas o rim não responde àquele ADH, ou porque o seu receptor não responde, não está presente, ou porque simplesmente não tem a aquaporina. Agora vamos ver o outro lado, vamos dizer agora que é o inverso. São pessoas que vão produzir uma urina bem concentrada e os fluidos corporais estarão hipoosmóticos. Uma das situações que isso pode acontecer é a síndrome da secreção inadequada do ADH. Apesar do nome não nos dizer muita coisa, né? Síndrome da secreção inadequada. Não nos traz exatamente esse termo inadequado. Mas todo mundo que conhece a doença, a síndrome, já sabe que o CIAD é uma situação em que a secreção de ADH está alta. Então, você libera muito mais ADH do que você precisa. E aí, nesse caso, se eu tenho muito ADH, eu vou reabsorver muita água. Então, os fluidos corporais ficam hiperosmóticos. E aí, eu acabo liberando pouca água na urina, que vai ser uma urina com volume pequeno e hiperosmótico. Essa situação também pode ser ocasionada por câncer, por trauma, assim como diabetes insípido central. No entanto, é mais comum, se você está falando de secreção aumentada de um hormônio, de um neurohormônio, isso ser ocasionado por tumores. E no rim, a gente pode encontrar alguma coisa também que faça isso? Existe a síndrome nefrogênica da antidiurese inapropriada. Esse caso, o ADH, ele pode até estar baixo ou até inexistente, níveis assim indetectáveis, mas o receptor V2, ele fica ativado sozinho, é um defeito congênito em que ele se autoativa e aí ele faz com que a aquaporina se insira nas membranas mesmo sem a presença de ADH. Então a gente acaba fazendo uma reabsorção aumentada de água, que acaba levando aí a hipoosmolaridade plasmática e hiperosmolaridade da urina. Para fechar essa nossa aula, vamos falar de sede, né? Porque tudo isso aí vai gerar também sede. Só que a sede é uma resposta mais tardia. Para que a gente tenha a sensação de sede, a osmolaridade ela tem que aumentar de 2 a 3%, enquanto que o volume e a pressão do sangue tem que reduzir de 10 a 15%. Então pode ser que a gente nem tenha esse estímulo para sede, né? Se o rim já conseguiu corrigir antes, a gente pode nem chegar a sentir sede. Então sede é um indicativo que a gente está com uma osmolaridade aumentada e ou volume e pressão do sangue reduzido. A sede, ela representa aí um mecanismo para a gente fazer a reposição de água. Então, eu vou aumentar a osmolaridade, reduzir o volume e a pressão, e aí eu vou liberar a ADH. Eu vou logo liberar a ADH, porque eu não posso esperar a pessoa sentir sede para repor essa água, ou mesmo que a pessoa queira fazer essa ingestão de água para repor. Então, o nosso corpo já vai tentar fazer isso, mas quando a perda é muito extrema, as alterações são muito extremas, só o rim pode não conseguir dar conta. Então, eu preciso de um comportamento desse indivíduo, um comportamento chamado de comportamento homeostático, que refere que eu preciso fazer aquilo para a manutenção da minha vida. E aí, nesses casos, a gente precisa que haja uma ação.
que é a ingestão de água. Então, a gente vai sentir sede nessas variações um pouquinho mais extremas, e aí o indivíduo pode ingerir água para auxiliar a manter a homeostase aí da água do nosso organismo. Onde é que está esse centro da sede? Onde é que a gente tem o estímulo para isso acontecer? Os mesmos locais associados à regulação da liberação de ADH têm sido atribuído aqui à sede. Provavelmente são os mesmos núcleos, tanto paraventricular como supraóptico, só não temos certeza se referem às mesmas células. De qualquer forma, a angiotensina também estimula a sede. Isso ocorre aqui porque a gente tem esse órgão subfornicial, que nesta região a gente tem uma barreira hematoencefálica pérvia, então ela permite a passagem de substâncias. Isso nos diz muito sobre alterações do corpo, influenciando diretamente no controle do sistema nervoso. E como é que a gente vai perdendo a sensação de sede? Se eu faço a ingestão de água imediatamente a minha sede passa, minha sede pode passar imediatamente, mas de forma momentânea, porque nós temos receptores orofaríngeos e esses receptores vão ocasionar uma inibição da sede. Então eu faço a ingestão de água, estimulo esses receptores, ele inibe a sede. Só que essa inibição, ela é de curto prazo. Se eu não regularizar o volume do sangue, a osmolaridade, a sensação de sede vai retornar e eu vou precisar fazer ingestão novamente. Então, lá no início da aula eu falei para vocês que não é necessariamente 2 litros de água que nós precisamos ingerir. Na realidade, a gente só precisaria ingerir água livre quando a gente sentisse sede. Seria nesse momento que, de fato, eu preciso fazer a ingestão. De uma maneira geral, isso é meio polêmico, mas de uma maneira geral, fisiologicamente, o nosso alimento, as bebidas, né, frutas e tal, já seria o suficiente para trazer a água que a gente precisa. Além disso, a gente precisaria beber água nessas situações em que o nosso corpo nos diz que a gente está com sede e que precisa fazer uma associação aí com a água livre. Mas tomar 2 litros de água por dia livre mal não faz. Será que 2 litros seria o ideal para todos? Provavelmente não. Uma pessoa de estatura maior, que faz atividade física, que transpira mais, pode ter uma necessidade muito maior do que 2 litros. Uma pessoa de baixa estatura, sedentária, 2 litros mal não vai se fazer, pode ser até que ela precise de menos, mas mal não faz. Então, acho que se convencionou que todo mundo tomasse pelo menos 2 litros. Como mal não faz, pode continuar tomando seus 2 litros de água. Agora, não quer dizer que é esse volume que é o ideal para todos. A gente teria que ver de acordo com a massa corporal, a atividade, transpiração. Quanto mais a gente transpira, maior a necessidade de fazer essa ingestão. Mas também a ingestão de água se tornou algo muito cultural. Então, por isso que eu falei assim que é meio polêmico a gente discutir, porque existem várias linhas diferentes, pessoas que pensam de maneira diferente. Mas o que eu estou passando para vocês é uma visão mais da fisiologia. Em resumo disso que nós vimos hoje, o que é que nós podemos perceber? Que uma situação em que o nível de água do nosso corpo está baixo, há um aumento da osmolaridade. Isso vai estimular o nosso hipotálamo a liberar pela neurohipófise o ADH. Além disso, a gente vai sentir sede. ADH aumenta a reabsorção de água, que gera uma urina concentrada e um volume reduzido dessa urina. Quando a água do nosso corpo está elevada, a osmolaridade do sangue fica baixa. Então, isso inibe a liberação de ADH, portanto, eu vou reabsorver menos água pelos rins. Isso vai gerar uma urina diluída com um volume aumentado. No próximo vídeo, a gente vai observar como os íons ajudam no controle aí dessa absorção de água.